Hello, hello. Hello, everybody. Good morning, good evening, good afternoon. Hello, everyone. We're seeing that they are joining up. We'll wait 1 minute before we formally start the session. In the meantime, I'm going to introduce myself. My name is Raúl Fretes. I am a PhD student. Vou me apresentar, eu sou Raul Fretes, sou estudante de PhD na Universidade de Lisboa, no Departamento de Ciências Sociais, estudando mudanças climáticas. Estou acompanhado de Yoko Lu. Boa tarde a todos e a todas. Eu também gostaria de me apresentar. Eu também sou uma das facilitadoras de hoje. Eu sou Yoko Lu. Eu estou, sobretudo, envolvida com o Global Youth Coalition e recentemente tenho trabalhado como oradora em questões ligadas à energia renovável. Muito obrigada, Yoko. E hoje nós seremos os facilitadores dessa sessão e gostaríamos de dar as boas-vindas à 8ª sessão de hoje. E vai ser um prazer estar com vocês. Então, antes de começarmos, como vocês sabem, nós temos nossas mídias sociais e para que vocês possam nos seguir, curtir. Também tem algumas regras, lembrem-se, isso é muito importante. Eu sempre gosto de repetir as regras antes de começarmos a reunião, sermos organizados e respeitosos, é a coisa mais importante. A nossa agenda vai ser como segue no slide. Primeiro orador, Thomas Hale, até as 4h40. E vamos ter, rapidamente, vamos fazer uma pequena enquete para perguntar a vocês o que vocês acham que é a política climática. Então, vou passar para vocês, vou dar 1 minuto para vocês responderem o que é a política climática. Vou compartilhar com vocês agora essa enquete. Por favor, cliquem no www.menti.com para responder a pergunta: o que é mudança climática? O código é 33832960. E já responderam aqui: melhoria, influência, tomada de decisão, proteção, desenvolvimento e poder. Vocês podem responder em qualquer língua. Eu sou fluente em português, italiano, espanhol, então não se preocupem com a língua que vão fornecer a resposta. Temos regulação, mitigação, influência, desenvolvimento. Maravilha. Mitigação também é outra muito importante. Mais 30 segundos para responder, antes de encerrarmos essa enquete. Legislação também. Okay. 25 segundos. Direção e influência são as palavras que foram mais citadas nas respostas. Adaptação e mitigação. Poder, esforços, contrapartidas, fundos econômicos, empoderamento, adaptação e mitigação, e vamos encerrar a enquete. Muito interessante essas decisões de palavras. Então, essa é uma pergunta incrível, todos estão certos e errados ao mesmo tempo nas suas respostas. Por incrível que pareça, tudo o que mencionaram, sim, faz parte da política climática, e a política climática é o objetivo final
para proteger os ecossistemas. E não é somente a responsabilidade de poucos, mas de ações coletivas de todos. Então, nós esperamos que essa sessão vai acender essa paixão sobre política climática. Eu sei que é um assunto pesado e queremos fornecer informações e essa energia que vocês promoveram durante essas 8 sessões. Eu quero manter essa chama acesa e precisamos realmente de mudança transformadora, e vamos apresentar o nosso primeiro orador. Temos o professor Thomas Hale, pesquisador, que tem trabalhado e explorado como instituições políticas evoluem ou não evoluem, resolvendo questões de interdependências, e coloca ênfase em questões ambientais, de saúde e econômicas. E ele tem um PhD em política e um mestrado na London School of Economics. E também estudou na Wilson School. Muito bem-vindo, senhor professor Thomas Hale. Eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Raul. É ótimo estar com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela e para poder compartilhar a minha apresentação, espero que a gente possa ter bastante tempo para as perguntas, pois essa é a coisa mais importante. O nosso tópico de hoje é políticas climáticas. É um tópico bem abrangente, poderia falar de tudo, então eu vou focar no UNFCCC. Como vocês sabem, é o Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que é o corpo das Nações Unidas que traz países do mundo inteiro para refletirem sobre como poderíamos resolver questões de mudança climáticas. Então, as conferências dos partidos, os COPs, se reúnem. Então, se vocês leram um pouco sobre nos livros de história, vamos lembrar que em 92, antes das muitas pessoas nascerem, os países se reuniram para prevenir mudanças perigosas em relação ao clima. E depois de 92, eles se encontraram 27 vezes e agora, pela 28ª vez, eles estão se reunindo para se assegurarem que essas metas serão cumpridas. Então, o que a UNFCCC pode fazer e o que eles não podem fazer? E como compreender o que eles podem fazer nessas sessões e como podemos ajudá-los a avançar mais nessa agenda tão importante. Então, se nós pensamos sobre o que quer dizer resolver a questão da mudança climática, é uma tarefa bastante abrangente. Precisamos substituir as fontes energéticas que utilizamos nos últimos anos, fazer mudanças comportamentais, mudar processos industriais, melhorar a agricultura, dar acesso a realocar milhões de pessoas em diferentes áreas produtivas e de trabalho. Então, como é que uma reunião das Nações Unidas, que é apenas uma reunião que acontece anualmente em um país, onde os países se reúnem para fazer acordos, como é que essa ferramenta poderia realmente nos ajudar a mitigar todas essas questões complicadas, numerosas e detalhadas para ajustar a crise climática? E eu vou realmente frisar, é muito importante fazer isso. Dar essa contribuição importante e também entender o que é bom e o que não é bom para melhor entender o que faz as coisas acontecerem. Então, o que eu gostaria de compartilhar são 2 ideias. Eu vou compartilhar 3 conjuntos de ideias, ou seja, o que as instituições internacionais não podem e podem fazer. Eu também, para que a gente tenha uma compreensão melhor sobre quais deveriam ser as nossas expectativas com as reuniões COP.
pensar também um pouco sobre as questões atuais que estão realmente animando a agenda atual. É importante entender, né, o que nós poderíamos fazer para influenciar positivamente os resultados das reuniões. Eu também vou enfatizar um pouco a posição dos blocos econômicos, dos blocos políticos, nesse papel de mudança climática, de mitigação de mudanças climáticas. Então, o que os regimes internacionais não podem e podem fazer? Então, temos um conjunto de regras, instituições e processos trabalhando em uma área das políticas internacionais. Temos mudanças climáticas no âmago da questão, temos o Conselho de Segurança e outros complexos institucionais que trabalham com essa questão de mudanças climáticas. Então, provavelmente, vocês estão pensando o que essas instituições não podem fazer. E, geralmente, pensamos e temos a impressão de que nessas instituições é composta de membros de vários países e é semelhante a um governo, ou semelhante a uma instituição policial que diga, ok, essa é a regra e agora vamos fazer com que a regra seja obedecida. Mas eles não têm essa função governamental ou de respeito das regras. Então, se nós precisamos fazer mudanças da sociedade, da economia, como é que essas instituições internacionais que não têm realmente um poder poderiam chegar a um resultado? Então, existem 3 lógicas que os pesquisadores gostam de pensar. Pensamos no papel dessas instituições internacionais. Não é o papel do policial, do governo, mas eles podem ser importantes no sentido de desenvolver e estimular mudanças de políticas que terão impactos positivos para parar a crise ou frear a crise climática. A primeira lógica é a seguinte. Deixa eu tentar explicar com uma imagem. Incrementar a credibilidade para alterar a informação e incentivar maneiras de restringir essas mudanças climáticas. Então, por exemplo, lembrem-se do conflito que houve entre os Estados Unidos e a União Soviética até nos anos 80. Então, uma maneira que eles encontraram de lidar com esse risco nuclear foi criar um tratado de controle de armas. Então, a maneira que foi construído esse tratado foi, então os países se colocaram de acordo, se puseram de acordo que se um lado não construísse armas nucleares, o outro lado também não construiria armas nucleares. Então, a partir do momento que cada país conseguiu limitar a construção de armas nucleares, foi possível evitar uma calamidade, uma guerra, em que a coisa ficasse ainda mais séria. Então, graças a esse tratado de armas nucleares que foi assinado, foi possível frear a problemática que estava acontecendo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, essas restrições, essa é uma maneira simples que uma instituição ajudou criando restrições, negociando, ajudando, né, a evitar uma calamidade nuclear. Então, se os países estiverem verificando, por exemplo, no caso das mudanças climáticas, a partir do momento que um país se disponibiliza, se coloca disponível, se coloca a favor de mitigar mudanças climáticas, isso pode incentivar o outro país a mitigar também. A segunda lógica é reduzir custos transacionais, fazendo com que os países interajam eficientemente, mas, ao mesmo tempo, diminuindo
esse impacto climático. Cada pessoa no mundo, cada setor no mundo, é muito difícil encontrar qualquer plataforma onde eles possam se juntar para descobrir e encontrar soluções. Então, é importante fornecer um ponto focal que vai reduzir os custos transacionais, ou seja, os recursos usados para podermos alcançar um acordo. Então, parece algo bastante básico, mas é algo bem crítico. E é difícil imaginar qualquer solução sem esse problema de custo transacional. E vai um pouco mais profundo do que simplesmente encontrar com as pessoas, mas encontrar os pontos focais que são importantes no sentido de criar um quadro, um arcabouço comum. E temos, por exemplo, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e que trabalha os impactos dessas mudanças climáticas, e esse painel fornece uma enorme possibilidade e oportunidade de reduzir os custos transacionais. A terceira lógica utilizada são a questão de que, através do tempo, instituições podem transicionar e fazer com que as mudanças, as preferências de um certo país possam ser modificadas. Então, se pensarmos, por exemplo, na infraestrutura de direitos humanos das Nações Unidas, foi uma maneira que os países encontraram de assegurar que os direitos humanos fossem respeitados em todos os países. Então, esse conjunto de ideias, a partir do momento que as nações concordaram com essas ideias, defender tais direitos humanos se tornou algo legítimo. Então, é claro que as violações de direitos humanos continuam acontecendo, mas olha como essa mudança de paradigma, essa mudança de modo de pensar aconteceu e como a instituição de uma Carta de Direitos Humanos ajudou no sentido de mudar essa maneira de pensar e fazer com que os países aderissem a essas leis, novas recomendações no sentido de proteger os direitos humanos. Então, é importante fazer isso, porque nos ajuda a pensar sobre o que é que nós deveríamos esperar. Então, eu vou mudar um pouco de assunto para ver como é que isso está colocado na prática. Como eu mencionei, o quadro arcabouço de 92 foi mencionado, onde eles chegaram a um acordo de colocarem certas coisas em prática e seguirem certas recomendações para mitigar as mudanças climáticas. Então, os países industrializados iriam em primeiro lugar e depois iriam os países industrializados. Então, vendo também como seria a capacidade. Teve esse momento crítico, fundacional. Então, é assim que funciona. Tudo é feito por consenso. Então, é preciso fazer com que todos os países concordassem. Um segundo bloco, um segundo conjunto de informações. Protocolo de Kyoto, o primeiro tempo para proporcionar o que foi prometido. É um pacto onde os países industriais juntam-se e têm que reduzir as emissões. Ou seja, é um pacto global. Monitorizar também os esforços para mitigar este problema. É um passo pequeno. Os países ricos tinham que reduzir 5% os níveis em comparação a 1990. Mas, rapidamente, este
este tratado não conseguiu going to have the cumprir, strength entrou em to declínio. deliver on its goal. So countries decided to try again. Por isso, decidiu-se tentar-se outra vez num protocolo COP15 in Copenhagen. que aconteceu em 2009 em Copenhaga. Foi visto como um falhanço, ou seja, não foi possível Because there wasn't chegar a um consenso sobre um pacto global. Depois, o Tratado de Paris, em 2015, era entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como China, Índia, onde tentaram ver de que forma poderem partilhar os mesmos objetivos. Havia uma diferenciação nos rumos. Desta forma, os países chegaram a um diferente esquema. Em vez de ter um pacto global negocial, disseram o seguinte: não se devem decidir por vocês próprios o que vão and that those kinds fazer, of quanto é que vão cortar, mas as contribuições vão ser revistas a cada 5 anos, ou seja, em vez de um modelo global, o modelo transfigurou-se. No topo deste sistema há a decarbonização como no centro do objetivo. O objetivo era reduzir a temperatura, as emissões para 1,5. And we think about this as a groundswell of what are called sub-nonce reactors. A So onda sobre os actores não estatais. A longo termo, o objetivo era zero. Tom, so sorry to interrupt. We're just wondering if you could go a bit slower for the interpreters. yes, apologies for not going slower. That's great. Um, Thank you. The negotiations continued in 2018. As And negociações continuaram em 2018 e em 2021 também. Foi a primeira oportunidade para testar esta ideia. As DNCs, as contribuições nacionais, na COP26 de Glasgow. E também foi possível. Este ano é a primeira revisão sobre que processo foi feito, tendo em conta o objetivo a longo prazo que foi definido. E eu estou So empolgado para esta COP28. Há dois pontos que eu destaquei. Uma revisão geral sobre os tipos de teorias entre os peritos, que nos dá um entendimento claro sobre o que se pode ou não fazer. E também o historial destas instituições no enquadramento. Se pensarem o seguinte, se puderem, durante 1 minuto ou 2, puderem pensar que tipo de elementos pode ser proporcionado através das máquinas. Quais são os limites? Podem escrever, se quiserem, no chat, mas vamos fazer uma pausa e refletir. O que é que este regime the UN de can ações climáticas pode ou não proporcionar? and there's no mentee for this one, in case you're wondering. But as just more a chance for self-reflection. É mais uma troca de ideias, transferência de conhecimento. So feel free to type your answers into the chat if you want to share. Podem escrever no chat. What you're thinking. Estou curioso para saber o que é que vocês têm dentro. And if you want to hold them just for yourself in your own reflection, that's also great. Okay, well, I imagine people are still going to want to think about this, but I'm going to move on to
Vamos avançar. talk about our next block of questions, not just on what Vamos the falar UN sobre framework o convention can próximo do, bloco but de also questões, into what the current set of não só issues are o que in se the UN pode ou não negotiations, fazer, mas because that's quais where são os what entraves works nas works negociações, and what doesn't work really o que é que funciona, backside. o que é que não funciona e So, também vamos falar sobre as repercussões. what are the main issues animating the discussion in Quais são the os UN principais SRC problemas da today? Convenção das Nações Unidas de But I'm gonna Mudanças focus Climáticas? here on four, and they're probably the Eu vou four that focar-me you've em heard most 4 about so far. problemas-chave: And they are mitigation, a so reducing mitigação, greenhouse gas emissions, ou seja, adaptation, emissão de adapting gases de our estufa, economies and our adaptação societies, our systems nas to sociedades, nos climate change. sistemas, They are tendo em finance, conta alterações climáticas, financial flows and mobilizing os problemas resources também to do financeiros, these things, o fluxo and para also essas the transações. associated loss and damage. So how E do um we outro deal problema muito with importante those são os impacts danos on e our chain perdas, de that que cannot forma be nós adapted to? gerimos And there's esta many ways secção e de que forma pode ser technology adaptada. transfer, capacity building, Há other muitos problemas, a capacidade de construção da So let's just tecnologia unpack também, por each of these, exemplo. what it means and where. Mas vamos desenvolver estes 4, o que é que significam e o que é que implica. Mitigação, So that we get ultimately to the redução goal. de gases de efeito de estufa, tendo em conta o nosso objetivo, que é a meta zero. Como disse antes, a consagração do Paris, do Tratado de Paris, foi um ponto de viragem. Muitos países colocaram em prática um pacto. E o que é que isso significa? Talvez já saberão, mas o que desconhecem é talvez o pacto a longo prazo com emissões baixas. Come forward, whereas the long-term strategies are a longer-term vision to 2050 and what the country's pathway to A longo decarbonization. prazo, estamos a revelar até 2050. Estes são os pactos e as linhas negociadas no Tratado de Paris. A maior parte dos países afiliou-se a estratégias a longo prazo. É importante, como disse antes, há também algumas análises para ver se estes objetivos estão a ser cumpridos ou não. Individual review E há 3 of pontos, that ou country. seja, a revisão individual. Há também, bem, o Interested in a análise negotiating. individual não é para punir os países se estiverem ou não a seguir o plano delineado. So there's that level. There's also something called the global stocktake, which is Há o também chamado balanço global, process for assessing how ou much seja, a cada 5 anos há um processo que vai mesurar o processo, tendo em conta os objetivos de Paris. Inclui o financiamento, a adaptação, mitigação e, por fim, o mecanismo facilitativo. É um conceito for this is not trazido a pelas Nações Unidas. Não é como um oficial da polícia, não está aqui para castigar, If you're having some difficulties mas in é um making mecanismo de combinação. Se houver dificuldades na mitigação, tendo em conta o Tratado de Paris, diz, então, quais são os problemas? Ou seja, é uma plataforma para ajudar a conseguir resultados, não é para castigar pledge, caso os review, resultados não forem cumpridos. ratchet. So pledge, review, and ratchet are the three Depois, há o chamado ratchet, significa que and those have to be at least novas as ambitious. NDCs cada 5 anos e tem que conseguir pelo menos as metas anteriormente propostas. There's a lot of interest now in Como eu disse antes, há muitos interesses em motivar os atores, os políticos, as cidades, as regiões, universities, health institutions, empreendedorismo, as conexões de saúde, instituições, para que possam contribuir para os desafios da mitigação. E há várias formas em que isso acontece. 2030 breakthroughs, Por exemplo, which is a sector level target for, say, temos o avanço e a inovação 2030, que é, por exemplo, um objetivo a atingir.
mobilizar atores é importante. É importante convergir. A natureza das mitigações, os problemas da decarbonização. Este é o mapeamento. E como é que está este processo? Os países estão a lutar, cada um por si, e conseguimos ver o progresso. Em 2021, assim estava o panorama. 151 países afiliaram-se a este mapeamento. Mas não todos os países têm a mesma capacidade e não conseguem reduzir as emissões da mesma forma. Há, sem dúvida, uma disparidade sobre onde está o processo de mitigação e onde deveria estar. Como podem ver no gráfico, temos esta linha verde, onde as ações levam como objetivo até 1,5. Em azul são as ações em curso, ou seja, 2,5 ou 2,9. Será que as ações estão ao nível das políticas? Há as promessas de 2030, há outras metas também, de iniciativas que estão a ser levadas ao cabo. Há uma clara melhoria nesta dinâmica. Mas quando se fala da decarbonização e para chegarmos a esses objetivos a longo termo, o assunto aqui é mais profundo. Por isso, dependendo das políticas, há sempre uma disparidade. O que quero destacar é o seguinte: estes objetivos são importantes para que tenhamos uma política concreta de ações a tomar. O objetivo é chegar à linha que indica que estamos a atingir os objetivos, a linha verde. Aqui temos outro plano de rastreamento. Esta também é uma forma que podemos rastrear a onda da ação climática. Temos aqui a Corrida a Zero, com mais de 11 mil membros, quase todos os países. Temos também iniciativas por cada sector, energia, carros, todos estes fazem parte do planeamento. O potencial é gigante. Não quero explicar tudo, porque realmente dura um certo tempo. Por isso, o que é que os vossos países ou regiões estão a agir no que concerne as mitigações e suas contribuições? Quais são os pontos mais fortes e os pontos menos fortes? Segundo grande problema, a adaptação. Como é que se consegue ter uma resiliência? Isso é algo que remete à incidência a nível local. É importante ter uma certa especialização, mas quando se fala a nível internacional, é importante ter uma troca de informações frequente. Há comunidades, programas que ajudam a formalizar planos de adaptação nacional e medidas também. Há um pequeno fundo de financiamento que ajuda de forma que ajuda com quantidades financeiras os países que estão em apuros com este assunto.
uma tentativa para mitigar a disparidade, ou seja, é um novo objetivo global na adaptação. Esta deverá ser uma prioridade para destacar a adaptação. E isto é talvez o ponto de negociação que deve-se seguir. Então, qual é o estado da adaptação nos vossos países? Sei que tenho pouco tempo, mas vou avançar rapidamente. Financiamento. A adaptação a estes fatores é necessário mobilizar fundos. É importante ter acesso a mercados privados. Esse dinheiro vem de doações, donativos, falamos instituições como o Banco Mundial, outros bancos de desenvolvimento e também vem de investimento privado. Sabemos que há um objetivo global, um objetivo, por exemplo, até 2020, há 2, 3 anos atrás, não está ainda no nosso esquema 2020, mas acho que conseguiremos este objetivo daqui a uns anos. É importante saber as contribuições financeiras que cada país está a trabalhar para atingir este objetivo. Portanto, o que eu posso também destacar as perdas e danos. O que é perda e danos? Lugares, comunidades que sofreram com as alterações climáticas, de certa forma, porque as perdas não voltam. E de que forma estas comunidades podem ser ajudadas? Quais são os intercâmbios técnicos neste sentido? É importante criar um financiamento para mobilizar de forma financeira. E este será um assunto muito importante, porque até agora ainda não foi acordado um financiamento comum. Este é um resumo sobre o que está a acontecer e eu estou empolgado para que chegue a COP28. Há também os atores principais, mas vou deixar para depois. Obrigado, estou impressionado como é que conseguiu falar da forma sucinta, conteúdo tão denso. Agora vamos ter uma pequena sessão de perguntas e respostas, onde temos questões já pré-escritas e vamos apresentá-los para acelerar esta apresentação. Toda a gente pode incluir as vossas questões. Tenho uma questão para você. Eu estive a pesquisar este assunto e o que eu quero saber é o seguinte: acha que um enquadramento internacional para estas mudanças climáticas deverá ser destacada nas próximas avaliações globais? Qual é a sua opinião neste assunto? Acho que é claro, nas próximas 3 décadas, em termos políticos, é difícil ter um só sistema para todo mundo. Em vez de contribuições nacionais, por exemplo, embaixadas, tendo em vista as emissões, os Estados Unidos têm um mecanismo muito importante. Por isso, há diferentes abordagens com o mesmo efeito. O objetivo é ter uma abordagem simples. Última pergunta, estamos com pouco tempo.
Há uma forma que podemos ter informações diárias sobre políticas globais? Alguma recomendação que possa partilhar connosco? Sim, coloquei alguns links nos diapositivos e acho que todos devem ter acesso. Tudo, adaptação, mitigação, acho que são fontes muito credíveis. Temos também o rastreamento da meta zero. Vejam estes diapositivos. Perfeito. Vamos partilhar esta informação com todos. Agora agradecemos. A próxima sessão vai ser pela Emily Faint, que vai falar um pouco sobre a questão da economia. Ela é gestora de políticas na instituição de normas britânicas, instituição de normas, e ela também trabalha com o Our 2050 World Collaboration. Ela também tem um papel preponderante na gestão de ações ISO e Race to Zero e o United Nations Climate Change Global Innovation Hub. Ela também contribuiu consideravelmente no relatório ligado à UNFCCC. E ela também trabalhou como consultora de políticas sênior, assim como no Ministério dos Negócios do Reino Unido. Tem muita experiência e dedicação à questão das políticas ligadas à mudança climática. Então, vamos convidar a Emily à nossa discussão. Muito obrigada, Yoko, e obrigado, professor Tom Hale, pela sua sessão fantástica, que coloca o cenário perfeito para eu falar em seguida. E nós vamos falar hoje sobre o papel das normas nas ações climáticas. Então, muito obrigada pela apresentação, Yoko. Eu gostaria de dar um pouco do histórico das instituições que estão envolvidas nesses espaços nos quais eu trabalho. Como eu menciono, eu sou Emily Faint, trabalho na instituição de normas britânicas, que é uma instituição de normas que foi fundada em 1901, a primeira instituição de normas do mundo que foi fundada, e também a organização ISO, que foi fundada também em 1947, e que agora tem 168 corpos de normas em todo o mundo. Então, eu espero que essa sessão vai ser frutífera sobre nos mostrar sobre como as normas podem ser benéficas na construção de ações climáticas positivas, para que a gente consiga realmente reestruturar a economia. Então, as perguntas que vamos ver hoje são: o que são normas e por que elas são importantes? Como podemos alavancar normas para colocar uma fundação perfeita para regulações carbono zero? E também o que o panorama das normas, com o que ele está parecido agora, o que está sendo feito e o que precisa ser feito ainda. E, finalmente, como você pode ajudar a criar uma colaboração intersetorial de alta integridade graças a essas normas internacionais. Então, a primeira
pergunta a ser respondida é o que são normas? E talvez seja algo que talvez você pense que tem a resposta. E eu acho que normas é algo que é uma palavra utilizada muito quando falamos de... geralmente é utilizado uma terminologia utilizada para mostrar algo, um efeito guarda-chuva, né? Um conceito guarda-chuva que trabalha com as questões. Eu quero estar claro, deixar bem claro o que nós estamos falando quando falamos de normas. Então, normas são maneiras pré-acordadas de fazermos as coisas, são desenvolvidas com um grupo de pessoas que se juntam para chegar em um acordo sobre a melhor solução, a melhor maneira de resolver alguma coisa. E eu tenho certeza que muitos de vocês perceberam os paralelos entre o panorama de desenvolvimento de políticas que o Thomas Hale comentou com vocês. Então, quando falamos sobre negociação climática em mais detalhe. Então, normas são geralmente desenvolvidas para responder a uma necessidade do mercado. Tradicionalmente, uma indústria ou um setor talvez tivesse um problema, eles vão para um corpo de normas e chegam a eles e dizem que precisamos desenvolver um conjunto de normas para resolver um problema. Então, como vamos, por exemplo, lidar com a questão da decarbonização da indústria, decarbonização do âmbito da construção, como produzir materiais de baixo carbono. Então, ao desenvolver normas para essas necessidades urgentes de mercado, é algo fundamental. No entanto, uma coisa que precisa ser considerada sobre as normas para podermos tirar os benefícios, como as negociações, normas requerem consenso. Então existe um risco de respeitarmos apenas o mínimo acordado, em vez de nos esforçarmos para alcançar o máximo. Então, as normas, então, estão realmente atrás da verdadeira economia na qual nós vivemos e na qual nós trabalhamos. Então, se viajarmos, por exemplo, e utilizamos o cartão bancário, vamos perceber que esse cartão funciona em todos os países, mas existem normas atrás disso, que estão... toda essa utilização do cartão está pautada em normas. Então, se você estiver olhando agora essa apresentação, participando dessa reunião no Zoom, mais de 200 normas foram elaboradas para podermos ter acesso a esse aplicativo que é o Zoom e para podermos ter acesso a essa reunião. Então, é preciso termos normas para poder alcançar o objetivo final de carbono zero, de carbonização no mercado. Então, aqui o que vocês estão vendo é um conceito que foi desenvolvido pelo professor Thomas Hale, que falou antes de mim, que é uma teoria da mudança sobre como poderíamos alavancar normas para criar uma fundação de carbono zero e regulações e políticas carbono zero. O benefício disso é que, como reconhecemos que ações voluntárias, como as ações voluntárias não vão necessariamente fazer com que a gente alcance os resultados necessários, é preciso fazer com que certas coisas se tornem fundamentais e obrigatórias. Por um lado, no lado direito, vocês vão ver o papel ambicioso de atores que não são do Estado. Temos campanhas, temos iniciativas voluntárias. Esses atores criam a inovação, a ambição, chamando a mudança, fazendo com que novas fronteiras sejam criadas. Mas eles não têm a habilidade do policial que chega e faz com que uma regra seja cumprida.
O que nós precisamos fazer, então, é assegurar-nos de que essa alta integridade e os critérios de ambição das campanhas que as iniciativas voluntárias estão requerindo estão alinhadas com as normas internacionais. Então, as normas têm um papel único na economia, pois são utilizadas pelos negócios, conectam os negócios com o governo, também são reconhecidas pela Organização Mundial do Comércio, e é por isso que, às vezes, nós temos normas que são elaboradas para facilitar os negócios, para facilitar o comércio. E tem também critérios de alta integridade que são criadas e precisam ser implementadas. Então, o desafio que nós temos é como nos assegurar que estamos alavancando essa alta ambição, trazendo essa alta ambição para o âmbito das normas internacionais, fazendo com que fazedores de políticas, tomadores de decisões estejam alinhados com essas normas. A coisa importante a saber é que isso não tem a ver somente com normas. Normas só funcionam se forem seguidas corretamente. Já ouviram falar sobre lavagem verde, a qualidade de alvos carbono zero? Então, como essas normas podem ter um papel importante? Quando uma norma é criada, é preciso que tenhamos um grupo de pessoas que vão verificar se essas normas estão sendo seguidas. Não queremos que, por exemplo, uma empresa diga que é carbono zero. Então, como saber que os verificadores sabem o que estão fazendo? Precisamos corpos acreditados, ou seja, instituições acreditadas. Temos um pilar de normas, precisamos de acreditação, que é um outro pilar para assegurar que as pessoas sabem como verificar que tais normas estão sendo seguidas, e precisamos do que eles chamam de third party assurance, para assegurar que esses verificadores, que esses inspetores estão fazendo o seu trabalho corretamente. Então, quantas pessoas nós vamos precisar para ter certeza de que todas as instituições estão alinhadas com tais normas? Então, agora que vocês entenderam o que são as normas, qual é o papel dessas normas e como elas se conectam com esse mundo mais abrangente de acreditação, de inspeção de normas, como é que é esse cenário? Eu vou ser a primeira pessoa a dizer que esse slide não responde essa pergunta. É um território muito, muito desafiador, muito dinâmico, e as organizações que trabalham no respeito de normas de sustentabilidade é um âmbito muito desafiador que precisa ser trabalhado. Então, agora estamos começando a ver estamos vendo agora que essas instituições de acreditação de normas estão começando a convergir e vemos coisas positivas acontecendo no âmbito das normas. Então, o que é positivo nessa situação aqui, quando olhamos a questão de carbono zero? As coisas estão se tornando mais claras, e uma vez que essas instituições ficarem mais alinhadas, isso vai ajudar a padronizar e aumentar a normatização. Essa é a boa notícia. Mas tem muita coisa a ser feita ainda. O que está sendo feito? O que está acontecendo? Eu descrevi aqui a convergência na qual estamos vivendo,
em relação a normas climáticas. Agora, um outro desenvolvimento que talvez te interesse é o Comitê de Clima, o Comitê do Clima, o ISO Climate Commitment, da Declaração de Londres. E outra coisa que eu reconheço que não é somente normas climáticas que precisamos refletir, são normas para o todo. Então, mais de 25.000 normas internacionais envolvem tudo, do whisky até a espessura de uma pedra na construção. Precisamos revisar todas essas normas que foram escritas e todas aquelas que vamos escrever e assegurar que incorporamos a questão climática em todas essas normas. Se as nossas normas não estiverem alinhadas com o Acordo de Paris, elas não estarão aptas para a nossa economia do futuro. Então, o segundo pilar desse acordo é que o mundo das normas quer aumentar e facilitar o envolvimento da sociedade civil que está trabalhando com questões de mudanças climáticas, pois muitas instituições estão reconhecendo que poucas das regras foram desenvolvidas em países mais ricos, financeiramente falando, e não desenvolveram isso em economias médias e de baixa renda. Então, as normas, as instituições normativas estão buscando pessoas de todos os países, de todos os níveis de expertise, que essas pessoas se envolvam. Então, eu quero que vocês considerem que existe um link, uma conexão para que tudo isso possa se conectar com a sua expertise. Emily, desculpe, eu vou passar para eu vou ter que te interromper, Emily, para poder passar para a parte de perguntas e respostas. Agora nós vamos passar para a parte de perguntas e respostas. Eu vou ter que fechar a sua apresentação. Só vou querer colocar uma coisa na tela. Se vocês tiverem um smartphone e você puder escanear esse código QR para saber como é que você pode se envolver com uma instituição de normatização do seu país. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Então, rapidamente, vamos passar para o Menti. Se tiverem perguntas para a Emily Faint, para os países em vias de desenvolvimento, as contribuições ISO. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, que me lembra de uma interação que eu tive em México, na COP27, e eu gostaria de perguntar se você tem experiência ou exemplo de coletivos jovens, ações jovens que conseguiram moldar as ações ambientais ISO. Essa é uma ótima pergunta. De uma maneira mais abrangente, nas políticas ambientais, a resposta mais óbvia quase não tem nenhuma política específica para podermos apontar. E, particularmente, em 2019, 2020, isso nos acabou, digamos que, engatilhando certas questões. Alemanha, Austrália, Reino Unido e muitos outros países do mundo trouxe o papel, trouxe a questão, a discussão à tona, e a COP27 eu vi o pavilhão que mostrou o reconhecimento desses
espaço do jovem e a importância do jovem, a importância crítica dos jovens na atuação climática. Sim, é verdade, né? Só se olharmos a quantidade de jovens na população mundial, vamos te encaminhar algumas perguntas. Infelizmente, teremos que ir para a nossa pausa. Muito obrigada. E agora vamos ter uma pausa de 5 minutos e vamos voltar às 5h13 para podermos ter o nosso orador convidado. Muito obrigada e até daqui a pouco. Muito obrigada. Obrigada, Emily. Quem quiser ir ao banheiro, pegar uma água, pegar um café, um chocolate. Eu vejo vocês em 5 minutos.
Bem-vindos de volta. O nosso próximo orador, Paloma Costa. Paloma, vamos falar do seu projeto que apoia as organizações e os jovens. Olá, Paloma. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá a todos. Espero que estejam a ouvir-me bem. Sim, conseguimos ouvir, Paloma. Muito obrigado pela introdução. Muito obrigado pelo Departamento da Coligação Global. É presente nesta iniciativa desta natureza, onde todos podemos trocar ideias e falar sobre o nosso lugar democrático e também os decisores políticos sobre o nosso presente, também o nosso futuro. Agradeço imenso por terem-me dado esta oportunidade. Peço desculpa se há algum barulho. Aqui na minha casa está um pouco barulhenta, mas eu vou partilhar hoje convosco informações. Como foi dito, meu nome é Paloma Costa. Tenho estado a coordenar o grupo de trabalho de um organismo chamado Engajamento. É a maior organização jovem do Brasil. E nós temos conversas semanais com 200 jovens do Brasil que começaram a copiar, a ocupar lugares como a COP, conferências globais, etc. Primeira coisa eu quero falar é sobre o impacto. Quando trabalhamos em impacto, é possível ter resultados. E é isso que eu queria destacar. Eu também sou uma assessora legal num organismo chamado Instituto Socioambiental, como já foi dito, e que eu comecei as minhas relações com comunidades tradicionais, com os indígenas, dando apoio jurídico, apoio em estruturar a nível internacional. Sim, porque todos nós somos mestres, digamos assim, sobre o que está a acontecer a nível local. Mas quando se fala de diálogo internacional, políticas internacionais, é preciso ter uma estratégia que nos converge, tal como a coligação global. Sim, faço parte do primeiro grupo de assessoramento. Graças a isso, eu pude respaldar e apoiar de que forma a ONU trabalha e de que forma estes grupos diferentes conseguem interagir para que possa também ser mesurado os seus impactos. Em vez de falar de mim, eu agora acho que há diferentes soluções quando falamos em acelerar e implementar as políticas climáticas. Primeiramente, eu vou partilhar a notícia que esta semana vamos introduzir o financiamento de justiça climática, que é o primeiro financiamento dos jovens para os jovens para financiar iniciativas de justiça climática. Isso permite-nos perceber que, mesmo que há políticas públicas disponíveis, no que concerne estruturar, há muita insustentabilidade no mundo em que vivemos, a nível global, nacional. Nós também tentamos trazer dinheiro diretamente para nós, que estamos a dar corpo às balas nas florestas.
para contextualizar, quando eu comecei nas COPs, eu estava nessa posição de conduzir uma delegação de 26 jovens do Brasil. Isso aconteceu em 2018, que foi em Katowice, na Polónia, para organizar um grupo deste género, num período em que se ver este tipo de pessoas consegue perceber o desenvolvimento desde essa participação para os jovens. Em 2018, o número de pessoas presentes nessas conferências era escasso, mas agora é diferente. Na COP26, 75 brasileiros, mais de 200 latinos, e os números estão a aumentar. Isso só demonstra o poder da organização e da estratégia. Então, qual é o nosso objetivo? Nós sempre dedicamos as nossas delegações e dividimos em várias temáticas. Temos a comunicação como uma das bandeiras. Para os que lutam pelos direitos, por exemplo, fazemos advocacia e lobby. Advocacia é liderar ações que conseguem atrair a atenção sobre o que se passa nas negociações, mas o verdadeiro trabalho é sobre o que nós precisamos, quer a nível local, quer a nível nacional. É importante construir políticas climáticas, especialmente no contexto onde vivo. No Brasil, tínhamos uma administração que não é democrática, por isso é imperativo trabalhar com vários organismos no Brasil, numa grande coligação, e com os jovens, para que possam colocar a dinâmica, mais no sentido em que agiam, falando mais sobre as estratégias que nós elaboramos, tínhamos um ponto focal que era, por exemplo, campanhas, mobilizar as comunidades através das redes sociais, plataformas deste género, onde poderíamos partilhar conhecimento constantemente, o povo perceber quais eram as estratégias, o que significa, as diferenças. Sei que todos nós queremos ver mudanças estruturais e é muito complicado. Por isso, quem era o responsável pelo colapso, por exemplo, quando falamos das políticas climáticas? Era algo que se questionava e as questões estavam no ar. Por exemplo, se eu disser o poder da organização é trabalho em conjunto, trazer conhecimento, sabedoria, respostas, visibilidade, era desta forma que nós conseguimos construir uma certa democracia. Foi desta forma que nós cimentamos os territórios para que a Amazônia mantivesse o seu nível. Foi através de partilha de informação. Garantir que o abuso não passava os limites. Isso coincide com o objetivo internacional, dentro e fora. Por isso, a mensagem que eu quero partilhar, bem, acabo de ver que tenho pouco tempo para falar. Se eu tiver que deixar uma mensagem, bem, nos espaços como a COP, há enormíssimas formas que os jovens conectam-se, articulam-se. Eu sei que estamos a experienciar a nível local em coisas que estão acontecendo no nosso terreno, onde estamos, etc. Por isso, se conseguirem perceber estes passos e utilizá-los, uma conferência climática, uma COP, para juntar network para as coligações, as comunidades,
estou seguro que conseguimos construir e lutar em prol dos nossos territórios para um mundo melhor. Obrigado. Obrigado pelo seu fabuloso discurso, Paloma. Temos o último orador do dia. Temos agora o Dr. Jorge Wamokoya, que é um líder no grupo africano das negociações no que concerne à agricultura. Teve um papel crucial, compreensivo na agricultura africana, no desenvolvimento de programas de apoio em programas das Nações Unidas e na parceria com o desenvolvimento africano. Liderou países africanos em ter acesso ao financiamento climático dos organismos verdes no financiamento climático e em outras frentes. Foi também importantíssimo para estabelecer a união de alterações climáticas no mercado comum, quer no Oeste, quer nos países da África do Sul. Agradeço aos oradores que falaram antes de mim. Pontos de vista interessantes em vários assuntos das políticas climáticas. Como foi indicado, eu sou líder do grupo africano das negociações. São pessoas que respaldam os métodos de negociação. Eu também lidero um organismo onde está envolvido também a China e inclui 104 países da Convenção da ONU das Mudanças Climáticas. Estamos a ter problemas de conexão com o Sr. Jorge Wamakoya. Vou começar a destacar que a questão da mitigação, garantir que os compromissos em consoante os países, neste momento estamos numa trajetória de 2.4, 2.9, que é muito longe do que foi pré-definido, ou seja, 1.5. Para os que vêm da África, quando falamos de 2 graus, falamos de 4 ou 5 graus devido à diferenciação geográfica. Por isso, se a temperatura aumentar 2 graus ou 5 no Sahel, o que já está em curso, ou seja, temperaturas extremas, secas e as implicações que isso traz para os povos locais. Por isso, a mitigação é um elemento-chave. E a questão é como é que podemos atingir estas ambições? Temos uma responsabilidade coletiva dos Acordos de Paris para fazer o que precisamos fazer para as contribuições, sejam nacionais ou não, para que chegamos ao objetivo de 1.5. Mas a ciência mostra-nos diferente. É improvável que consigamos 1.5 brevemente, por isso temos que decidir o que é que precisamos fazer para chegar a este nível 1.5. Por isso, a questão-chave da COP28 é o seguinte: como é que se faz a transição? De que forma os jovens conseguem adaptar? Porque isso vai determinar a nossa imagem no futuro. E há esta tendência a comprometer a vida dos jovens, ou seja, uma vida em temperaturas extremas. O segundo problema que é importante destacar é a adaptação.
olhando para a forma do Acordo de Paris, eu sou felizardo por ter estado entre os 11 facilitadores do Acordo de Paris. Estava numa das salas, ou seja, nós queremos paridade entre adaptação e mitigação. E se olharem para o parágrafo 1b, fala sobre aumentar a capacidade para adaptar às alterações climáticas, aumentar a resiliência e também um desenvolvimento de poucas emissões. O objetivo era ligar as adaptações com a resiliência. E nesta base temos também as contribuições, que fala das contribuições ao Objetivo Global de Adaptação, que foi estipulado no artigo 7. O objetivo é o seguinte: as ações a tomar nas adaptações devem estar contextualizadas nas temperaturas, ou seja, o objetivo é 1,5. Isso acresce importância porque o trabalho em curso é tentar clarificar qual é o objetivo global e o que é que isso significa. Olhando ao artigo 10.7, quais são estas dimensões da adaptação na perspectiva local, nacional e até internacional para saber qual é o panorama e de que forma atingimos? A questão que acarreta é a seguinte: como é que rastreamos o progresso na adaptação? E essa é a questão da adequação e efetividade dos esforços. O desafio é que não há um enquadramento para mesurar como rastrear a adaptação. E também há o Objetivo Global da Adaptação, que foi estabelecido em Glasgow, na COP26, que normalmente vai terminar este ano. Um dos pontos é identificar de que forma rastreamos as adaptações e as tentativas, de que forma podemos agregar para garantir que, ao efetuar esta mitigação, também estamos a corresponder e a melhorar a resiliência neste sentido. E outro aspecto importante que devemos aceitar são os danos e perdas, os impactos que serão experienciados mesmo após as adaptações. E acho que tem se tornado mais claro quando aumentamos a intensidade para os fenómenos atmosféricos, por exemplo, os ciclónicos tropicais, as secas e os seus impactos. A capacidade de adaptação é diferente, por isso nós temos que estar interessados sobre o que é que nós fazemos. Agora que estabelecemos estas danos e perdas, temos que ver e indicar de que forma mobilizamos as fontes para que possam enquadrar neste financiamento. Quem será apto e de que forma nós desencadeamos estas fontes. Já há um departamento de transição, por isso temos que ver o financiamento funciona e é provável que estejamos em posição para estabelecer um enquadramento para as danos e perdas, da mesma forma que foi feito no financiamento em Cancún em 2010. Mais uma vez, toda esta questão do financiamento torna-se importante. E claro, o financiamento, a intenção é a seguinte: até o final deste ano, conseguir os 100 bilhões. Nós já começamos a negociar os objetivos financeiros, que normalmente vamos chegar a acordo em 2025. E vinte e cinco. E a razão pela qual tornou-se importante é porque não havia base
sobre este número de 100 milhões. Então, é um objetivo que o presidente Obama e os nossos líderes implementaram e tornou-se algo irrelevante para todos nós, tendo em conta colocar um objetivo que tende a me facilitar a ação climática. Quando falamos em formas inovativas de obter mais fontes, o financiamento público e da que forma encontramos no setor privado, como é que se incentiva os outros elementos para incidirem nesta plataforma, o que eu quero destacar é o seguinte: primeiramente, tem que ser os governos. Esse é o objetivo do bilateralismo, negociações comuns. Porém, nos últimos anos, abriu-se para atores não estatais para que possam afiliar-se a estas negociações, mas normalmente é entre os governos. Para jovens, para que possa ter um impacto. E eu tenho aqui um colega do Brasil que falou de que forma se influencia. É, tem que se começar através de casa. Uma vez que os países vêm com uma posição antes de ir para uma COP, eu normalmente incentivo os jovens para garantir que há ligações entre o ponto focal nacional, o engajamento e a posição do país, tendo em conta a agenda e qual é o resultado que esperam dessas reuniões. Isso significa que há duas opções. Um pode ser incluído como ator da coligação jovem, ou seja, poderá marcar presença nas reuniões e também dessa forma perceber o que está acontecendo. Mas também contribuir no sentido que, uma vez que faz parte da delegação nacional, poderá comunicar-se com o chefe da delegação e dizer: isto poderá ser pertinente para os nossos jovens. Será que podemos ter uma palavra a dizer, por exemplo? Uma outra forma é a seguinte: há um grande foco também em outros âmbitos. Atualmente, os jovens têm muita margem de manobra. As delegações que estão a aumentar e foi prometido pela co-presidência da, da ONU, faz que diz que o foco será maior para os jovens e as crianças e haverá mais elementos destes nesta COP. Mas qual é a mensagem? O que é que pretendem negociar com os governos, com estes delegados, em representação dos elementos que devem ser levados em conta? Por isso, é sempre importante que se olhe para a agenda e depois pode-se ver de que forma esta mensagem pode ser persuasiva nas diferentes plataformas, com as diferentes ligações. E normalmente vão ver que as mensagens são ouvidas. Para formar estas coligações, temos a coligação, a nossa colega do Brasil citou, porque a partir daí os jovens recebem uma oportunidade na plenária, mas também os grupos de contacto para que possam fazer declarações e a partir daí destacar as áreas-chave que são importantes para os jovens, que serão também importantes para levar em conta durante essa sessão. E, finalmente, é tão importante que os jovens possam conhecer e perceber o processo, porque se não perceberem ou se não tentarem para perceber de que forma o processo multilateral, talvez não será possível estar alinhado com o procedimento
com a demanda que é desejada para esse objetivo, porque os negociadores têm uma linha muito precisa. Vão verificar se está no interesse do país ou não, ou também do seu grupo. Porque eu falo do grupo da África e há um alinhamento de comunicação. E também, no caso dos Estados insulares e outros, por isso é importante que possa perceber qual é a agenda e depois é preciso perceber o processo. Normalmente, as decisões estão tomadas a nível nacional antes que os delegados saiam do país para a COP. Normalmente têm as suas reuniões, onde preparam a posição de um país. Por isso, os jovens têm que estar incididos a nível nacional. A partir daí, é possível amplificar quando chegar na COP, mas se esperarem simplesmente na COP, será complicado, porque uma vez que os capitais assinarem os protocolos e as mensagens foram partilhadas, por exemplo, na África, será muito complicado. Mesmo que nos falem durante a COP para mudar a posição, porque requer para que nós possamos ter uma orientação dos ministros e dos chefes de Estado. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: há cada vez mais espaço para os jovens para que se possa engajar a nível nacional, fazer parte das delegações nacionais, e eu posso indicar o seguinte: Isso nos mostra que o treinamento está preparando uma juventude para falar nesse espaço tão crítico. E já que estamos tendo a cúpula climática da África na primeira semana de setembro, estamos planejando oferecer um treinamento para 40 jovens que foram selecionados, que vão participar dessa Assembleia dos Jovens, que vai preceder a cúpula climática africana. Então, somente para enfatizar que os jovens foram identificados como um grupo crítico de pessoas. Estamos dando a voz e espaço a esses jovens para que participem mais, mas é preciso se apropriar desse espaço, entendendo quais são as questões que estão sendo discutidas e arquitetando, preparando mensagens que representem os anseios da juventude, para que você esteja dentro da sala quando as negociações estiverem de fato acontecendo. E eu posso assegurar-lhes de que, como estamos nos interessando muito pelos jovens, os seus governos vão poder colocar vocês dentro dessas reuniões. Muito obrigado, Dr. Mancoya. Muito interessante a sua apresentação. Vamos ter uma sessão de perguntas e respostas para o senhor, que vamos abrir agora. Então, por favor, todos aqueles e aquelas que tenham uma pergunta ao senhor Mcoya, por favor, coloquem essa pergunta no www.menti.com, user code 33832960. Uma coisa que me ocorreu durante a apresentação foi que o senhor falou que a juventude tem muito potencial para promover a mudança. No entanto, nós temos visto que nesse debate climático, sobretudo na COP27, como o senhor mencionou, nós queremos saber como podemos levar as coisas a um outro nível, promover mudanças locais, a questão da
adaptação global, né? Isso é importante. Então, como a juventude pode ir adiante com uma agenda e transformar essa agenda local numa agenda nacional e internacional? Como que os jovens podem fazer com que as suas recomendações se transformem em mudanças significativas? Muito obrigada pela pergunta. Se vocês olharem muitas das contribuições determinadas nacionalmente que foram submetidas pelos países em vias de desenvolvimento, vão ver que muito enfoque é colocado na adaptação e que existem oportunidades para maneiras inovadoras de lidar com os desafios colocados pela mudança climática, como, por exemplo, enxurradas, secas e outros episódios climáticos extremos. Então, o que a juventude precisa é desenvolver ideias sobre como resolver problemas que são alvo das comunidades locais, para poderem testar as ideias e criar, a partir de conhecimentos tradicionais, conhecimentos indígenas, ver o que funciona, o que não funciona, e ver até que ponto as políticas públicas estão possibilitando essa inovação ou não. E vão ver que as políticas atuais talvez não estejam apropriadas, e que isso pode acabar engatilhando e fomentando uma mudança nas políticas, a partir dessa inovação que precisa ser colocada adiante. Então, não vamos esperar que ninguém faça nada, sejamos nós inovadores na maneira que estamos trabalhando com as comunidades, identificando soluções locais, vendo como nós poderíamos encontrar soluções locais com conhecimentos indígenas e com o que está disponível, usando uma nova maneira de fazer as coisas que podem, em seguida, ser escalonada, aumentada, para ser reaproveitada e reutilizada em outros cenários mais abrangentes. Então, nós, por exemplo, colocamos uma submissão, uma chamada ao UNFCCC, e, infelizmente, não recebemos. Ninguém do nosso país colocou nenhuma solução inovadora quando houve um pedido de um chamado de projetos. E é uma pena, porque perdemos a oportunidade de compartilhar a nossa maneira de fazer as coisas. Os nossos conhecimentos tradicionais indígenas não foram colocados adiante. Isso foi uma pena. Isso é muito bom, um ótimo insight. Dr. Wacunha, George Wacunha. Outra pergunta, da sua opinião, sobretudo do Sul global, da América do Sul, nós temos alguns desafios de adaptação na América do Sul, sobretudo ecológica, financeira, em relação à implementação, desenvolvimento. O que seria, então, uma maneira de lidar com esses problemas climáticos que vamos lidar? Como poderemos rastrear a adaptação e evitar a má adaptação? Essa é muito importante, essa pergunta. Existem duas coisas. A primeira é que precisamos olhar as ações que estão sendo criadas e até que ponto essas ações vão fornecer ou entregar os objetivos que foram colocados inicialmente. E também é preciso rastrear e identificar se as ações de políticas que foram criadas e estão sendo implementadas se estão cumprindo com os objetivos
iniciais para chegar a alcançar o objetivo. E frequentemente vão perceber que quando partimos a partir de certos pressupostos e você assume que as coisas vão acontecer da maneira que você propõe, mas na realidade você vai perceber que diferentes políticas e ações de políticas talvez vão ser recebidas diferentemente por pessoas diferentes, comunidades diferentes. Então é preciso continuar a verificar os seus pressupostos para evitar consequências que poderiam levar a uma má adaptação. E uma outra coisa que é preciso tomar cuidado porque resulta em má adaptação é desenvolver um projeto onde você está olhando somente para aquele país, para aquele local e esquecendo que você pode desenvolver uma ação de adaptação e que às vezes isso se torna uma má adaptação num país vizinho, sobretudo em países que existem pessoas mudando de um país para outro país. Por exemplo, na África, no continente africano, às vezes as pessoas mudam de países em função do trabalho. Então, essa é uma questão, é preciso ter algo robusto, um quadro robusto, e também eu acho que não temos um arcabouço pré-acordado, mas pelo menos existem indicadores chave para nos ajudar. Uma outra questão que já discutimos ao nível técnico. Outra questão é, na África, estamos tentando endereçar essa questão, estabelecendo equipes e trabalhando com equipes em diferentes países, pois o desafio que muitos colegas têm é conseguir transmitir toda essa razão, esse raciocínio atrás das ações climáticas que visam a mitigar as mudanças climáticas. Então, sem conseguir, vamos transmitir às pessoas envolvidas, às partes envolvidas, todo esse raciocínio que existe atrás das ações que foram desenvolvidas, é difícil, às vezes, implementar essas ações. Então, às vezes, acontece, por exemplo, alguém chega, cria um projeto, como a comunidade não foi envolvida desde o começo, a comunidade não consegue compreender o projeto e, portanto, na hora de implementar o projeto, ele não dá certo. Ele não consegue ser implementado porque não conseguimos transmitir à comunidade a importância daquele projeto. Isso é muito importante. Muito obrigado, senhor Wamunkoya. Tem uma pergunta para Paloma Costa. Querem saber, na sua experiência, Paloma, qual seria a melhor maneira de criar um efeito de aumentar uma iniciativa local e desenvolvê-la numa iniciativa global. Na sua experiência, qual a melhor maneira para nós jovens para criarmos um efeito de propagação das iniciativas colocadas por nós? Eu acho que diferentes estratégias conseguem criar esse efeito cascata. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas aqui no Brasil e pedimos ao Brasil que retire uma das últimas. Estamos começando um procedimento para revisar as nossas NDCs, as nossas
nossos objetivos nacionalmente determinados. Então, nós falamos com artistas, pessoas do Brasil bem conhecidas e perguntamos a algumas pessoas, pedimos que alguns projetos de leis não fossem adiante. Então, eu acho que o poder vem na articulação e na comunidade, porque quando você representa um grupo como a juventude, como a coalição, com organizações, a diversidade mundial do nosso país, o impacto é muito maior do que simplesmente participar da COP. Então, é preciso fazer uma campanha com a comunidade e com muita afeição. Eu espero que isso responde. Sim, muito importante isso que foi falado. Eu acho que muitas pessoas vão ficar muito felizes em ouvir o que você compartilhou. Agora, vamos ter que ir para a parte de conclusão. Eu sei que tem muitas perguntas, eu vou tentar passar para vocês as perguntas que não foram respondidas. Primeiro, eu gostaria de mencionar na nossa próxima sessão, 23 de agosto, onde vamos falar sobre direitos indígenas e mudanças climáticas, um assunto muito importante. Vamos ter oradores, pessoas, vamos nas nossas mídias sociais falar sobre isso, vai ser muito interessante. Em segundo lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês esse jogo interativo aqui, e temos também a questão de interativo, essa maneira bem interativa de compreender como as políticas funcionam em termos de diferentes setores, energia, transporte, agricultura, crescimento, indústria da construção, indústria de emissões de terra e de alimentos, remoção de carbono, enfim. Então, eu recomendo que vocês interajam com tirem uma foto aqui e compartilhem nas suas redes sociais para podermos ter um pouco do melhor, ter uma ideia de como seria o melhor cenário para termos um futuro sustentável. Um outro lembrete é nossa parceria Terra. Como vocês sabem, é o nosso parceiro que fornece conteúdo educativo e talvez vocês receberam o e-mail sobre Terra. Então, por favor, se cadastrem, utilizem o e-mail para se registrar, se inscrever nesse treinamento, né? E eu incentivo vocês a se inscreverem, é muito importante. Vamos ter um treinamento em outubro, então, se vocês querem aprender mais sobre essa ferramenta, por favor, se inscrevam no Terra. E temos também, para vocês terem uma ideia sobre o que a Coalição da Juventude Mundial está organizando, juntem-se aqui nesse Slack. E, por fim, temos também, gostaria de agradecer os nossos contribuidores, aqueles que estão nos financiando para que as reuniões possam acontecer: Van Houten Fund, University of Oxford, Smith School of Enterprise and the Environment, Echo Interpreters, Net Zero. Então, muito obrigado por todos esses parceiros que fizeram com que esse seminário se tornasse realidade. E, por fim, temos aqui um formulário de participação. Vocês vão ter até dia 23 de agosto para preencher esse formulário e dizer que estiveram presentes. Aqui temos o código QR, aqui à esquerda, para que vocês escaneiem esse código e registrem a sua presença na sessão de hoje. Então, não se esqueçam de confirmar a presença de vocês. Muito obrigada pelo tempo.
Muito obrigada a todos aqueles que falaram hoje pelo seu tempo, pela sua consideração. Eu agradeço aos participantes também que se juntaram a nós. Muito obrigado. Se envolvam com as normas climáticas e vamos trabalhar juntos em direção a um futuro sustentável, igualitário, e obrigado a todos.